Gráficos que sempre aparecem no Enem. Pois é, meus queridos, minhas queridas, gráficos não caem só na prova de física e só na prova de química, tá? Tem gráfico caindo em biologia e é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Lembra de algum gráfico que você já viu em alguma prova do Enem que você já fez? Então, exatamente, é raro, mas sempre cai. Então vem comigo aqui para você se ligar nessa verdade. Olha só, a gente tem aqui um compêndio dos últimos Enems de 6 gráficos que apareceram ao longo dessas provas. E eu quero mostrar para vocês a quais conteúdos esses gráficos estão relacionados e o que você precisava observar em termos gráficos para conseguir resolver as questões que estavam linkadas a esse tipo de conteúdo. Então, olha só, quando a gente bate o olho de forma bem superficial aqui, você vê que são, em média, gráficos de barra. Com relação a este gráfico aqui, este último, que vai falar aqui sobre o material aí das células reprodutivas, ele vai ter um aspecto diferenciado, porque ele tem ali uma curvinha, né, que a gente pode interpretar de uma forma, e a gente tem esse outro gráfico aqui, que vai estar relacionado a um gráfico mais de pontos aí e tal, para a gente interpretar algumas informações específicas, tá? Mas na sua grande maioria nós estamos falando de um gráfico de barras que costuma aparecer geralmente na provinha do Enem. E aí, qual é o grande lance dessas questões? É que a maioria delas está relacionada à biologia celular. Exatamente. Então, em termos gráficos, os gráficos que mais são cobrados em biologia no Enem estão relacionados a processos celulares ou a organelas celulares. Então, veja só. Primeiro gráficozinho que eu trouxe aqui para você, tá certo? Esse gráfico aqui da direita, ele é um gráfico que explora aí as condições relacionadas ao perfil celular das linhagens de microalgas. Então ele está falando aqui, ó, da quantidade de organelas e ele traz uma legendazinha sobre as organelas específicas que ele está avaliando. Então cada organela tem uma cor específica. Sendo assim, o que é que a gente precisa observar aqui especificamente? Olha só, ele vai perguntar lá qual dessas células está mais relacionada com uma função X. Aí, o passo que você tem para resolver é saber qual organela que executa essa função X e ver qual delas tenha o maior perfil ali gráfico. Então, a gente vai olhar especificamente para uma barrinha daquelas e vai conseguir escolher a linhagem que está relacionada com o que a questão está pedindo. Então, uma análise gráfica muito básica quando a gente fala do quesito Enem. Por quê? No Enem vai ter gráficos aí relacionados com a parte de física, explorando velocidade, explorando espaço, tempo, um monte de coisa. E aqui você tem simplesmente uma análise de barrinhas gráficas, onde você vai dizer, essa barra está maior, é porque essa função está maior, então a célula que tem essa função maior, porque tem essa organela funcionando mais, é essa, ponto. Então, é uma análise gráfica muito básica. Já quando a gente vai para esse gráfico aqui da esquerda, o que é que ele está perguntando? Ele está falando do número de células e essa é uma questão até recente, porque ela está falando sobre a aplicação de um quimioterápico, certo? Então, essa aplicação de um quimioterápico, ela tem a sua eficácia comprovada em termos de ação sobre tipos específicos de células. Ela vai degradar ou diminuir a população celular dos grupos tumorais e não pode ter tantos efeitos colaterais, ou seja, ela não pode atacar tantas células normais, porque senão ela se torna inviável. Não seria muito bom aí para o organismo, nesses quesitos, ter um medicamento que mata as células tumorais, mas que mata também muitas células normais. Então esse é o objetivo. Então seria uma análise gráfica aqui, ó, de grupo controle e também de tipos específicos de quimioterápicos que vão estar atuando sobre células normais e células tumorais. Então ele divide aí em 2 grupos, né? Células que são marcadas aí como pretas e células que são marcadas como brancas. E aí na questão ele faz essa distinção. Mas veja mais uma vez, você precisaria correlacionar 2 tipos de células específicos que estão sofrendo com a ação do medicamento e outras que não estão sofrendo. Então você iria fazer um parâmetro do lado preto com o lado branco para saber qual é o quimioterápico mais eficiente nessa situação. Então um tipo gráfico também de análise muito objetiva, muito direta, sem muito floreio, sem ser muito rebuscado aqui na exploração da informação do gráfico, tá? É bem papum quando cai gráfico aí na parte de biologia. Vamos para outro gráfico aqui muito interessante que também fala sobre biologia celular. Olha só, biologia celular dominando os gráficos na prova do Enem. Esse aqui é um gráfico muito parecido com o que a gente viu lá em primeiro lugar, né? Que é um gráfico relacionando funções e relacionando componentes relacionados com organelas.
Então, nesse caso aqui, o gráfico não vinha como informação da questão. Na verdade, o gráfico era cobrado nas alternativas. Então, aqui estava a alternativa correta, que a gente ia ali, ele meio que citava um componente que foi colocado dentro da célula, e ele queria saber aonde esse componente ia passando ao longo do tempo. Então, com 5 minutos, 10 minutos e 15 minutos, ele ia passar por grupos de organelas específicos. E aí ele queria saber exatamente essa ordem, e a alternativa iria trazer essa ordem correta. Então, nas alternativas, você tinha gráficos aí como esse que está aqui acima, tá bom? Então, nesse sentido, uma análise gráfica, mais uma vez, muito básica, somente para a gente ver onde a barrinha maior estava no lugar certo, tá? Se era no retículo, se era no complexo, se era na vesícula de secreção. Então, mais um gráfico que tem uma análise baseada num grupamento funcional da célula e especificando alguma função fisiológica da célula direcionada a um tempo, a um componente, a uma estrutura. Então, muito direto também esse tipo de abordagem gráfica. Já esse quarto gráfico que eu trouxe aqui para você é o quê? É um gráfico que está linkado aqui com a parte de ecologia. Você vai ver aqui na bordinha que esse gráfico está relacionado com OD e DBO. Então, ele está relacionado com o quê? Com a parte do oxigênio dissolvido, olha só, parte do oxigênio dissolvido e a parte da demanda bioquímica de oxigênio, tá certo? Então, são dois grupamentos utilizados como observação para um estudo de um processo denominado de eutrofização. Então, o que ele vai trazer aqui nessa análise gráfica é conhecer o perfil desses dois parâmetros em um ambiente que está passando pelo processo de eutrofização. Então, ele vai perguntar para você em qual desses ambientes isso é real, tá certo? Então, o que é que acontece? No ambiente que está passando pelo processo de eutrofização, você vai ter uma alta demanda bioquímica de oxigênio e uma baixa disponibilidade de oxigênio. Por quê? Porque esse oxigênio está sendo consumido, tá bom? Então, é exatamente esse o parâmetro que vai ser aí observado dentro desse contexto. Então, onde é que a gente vê isso? Ó? Nessa parte 1, eu tenho uma altíssima demanda bioquímica e uma baixa de oxigênio dissolvido. Por quê? Porque a decomposição está muito alta, então está consumindo muito oxigênio e assim por diante. Então, veja que com base num conhecimento, né, de eutrofização, do que acontece no processo, bati o olho no gráfico, eu já consegui pegar as informações que ele queria para que eu conseguisse resolver essa questão. Então, uma abordagem gráfica muito direta também e bem deliciosa da gente utilizar aí para resolver uma questão de ecologia. Muito bom, né não? Isso aqui é biologia do seu mais alto nível. Então, olha só, esses dois últimos gráficos que eu separei aqui para você ver, eles são bem recentes, de provas bem recentes aí do Enem, e eles estão relacionados com a parte de fisiologia, tá? Então, é muito comum a gente ver a parte de fisiologia sendo cobrada em termos gráficos, porque a gente tem, né, quantidades de parâmetros específicos variando, a gente tem quantidade de componentes específicos também, mais intensa ou menos intensa em termos de fisiologia, né, em termos de funcionamento, então tudo isso pode estar variando. É o caso desse primeiro quadrinho aqui da esquerda. Então, nesse caso, ele está mostrando aqui o parâmetro hormonal, né, em sapos específicos. Então, ele mostra que nos machos controle esse componente é muito alto e nos machos que foram expostos eu tenho aqui uma quantidade menor do que fêmeas que nem receberam nada. Então, até as fêmeas que nem deveriam expressar tanto este componente, elas têm mais do que esses sapos que foram expostos a essa medicação ou esse componente, tá? Então, é um gráfico que vai falar aqui sobre disposição hormonal, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, os hormônios sendo explorados graficamente. Então, ele vai perguntar qual desses hormônios está mais presente aí nos machos controle, em baixa quantidade nas fêmeas, e que está sendo tão afetado por esta substância em machos que têm contato com ela, tá? Então, a gente teria aí, basicamente, a testosterona, né? Então, a questão vai trazer esse âmbito dos hormônios sexuais. E no outro sentido aqui, né, que a gente tem, é exatamente, mais uma vez, a adição de uma droga, tá? Que vai fazer com que a estrutura das células reprodutivas seja alterada. Então, ele mostra aqui, ó, o efeito sobre a célula flagelada, certo? Então, ele vai fazer o quê? Aqui, ó, adição da droga, tá? Então, neste sentido aqui, você tem alterações da superfície celular
de cada um desses componentes. Eu vou até aqui aumentar para você conseguir visualizar. Ó, ele muda o espermatozoide aqui, ó, e ele muda também aqui a superfície dessa outra célula, tá? Então, o que é que está acontecendo aqui? Nós estamos tendo uma observação gráfica, né? Porque ele traz esse gráfico aqui, ó, da modificação, né? Com relação ao quê? À estrutura de uma célula. Isso daqui poderia tanto estar relacionado à parte de biologia celular, quanto à parte de fisiologia. Porque eu estou atuando sobre uma célula, mas essa célula faz parte de um sistema específico, que é o sistema reprodutor. Então, de qualquer forma, a gente tem uma análise gráfica associada a um mesmo contexto dos que a gente já viu. Então, em termos gráficos no Enem, o que mais costuma aparecer em gráficos é a parte de biologia celular, o famoso biocel, tá? Então, olha só, a biocel, ela está tomando de conta aqui dos gráficos no Enem. Um outro gráfico vai aparecer relacionado ali com a parte de ecologia e um outro gráfico pode aparecer ali relacionado com a parte de fisiologia. Mas na sua grande maioria, a gente tem biologia celular sendo bastante explorada em termos das funções e organelas que desempenham essas funções dentro de análises gráficas muito bem estabelecidas na prova do Enem. Então agora que você já viu e percebeu que os gráficos não caem só em física ou em química, agora você também tem um panorama geral sobre os gráficos que aparecem na prova de biologia também. Se você curtiu esse conteúdo, eu tô aqui para te ensinar e te levar o teu 15 de 15 e eu quero te dar 15 dias de graça aqui da plataforma da Academy, tá? Então pode clicar no link aí abaixo e garantir seus 15 dias de acesso que eu quero pegar na sua mão e te levar a gabaritar a prova de biologia. Eu vou com você até o final. Eu fico aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!